Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e esta é a segunda aula do curso de Media Training. Se você não viu a primeira aula, eu recomendo que você veja. Vou deixar aqui um card no vídeo, vai aparecer aqui em cima, e também tem na descrição do vídeo um link para a primeira aula. É importante que você veja a primeira aula, porque a primeira aula essa segunda aula é uma sequência da primeira aula do curso. E nesta segunda aula nós vamos ver alguns fundamentos que já foram vistos na primeira, mas assim, se você quiser começar da segunda também não tem problema. Pode começar daqui e aí a gente vai atualizando o conteúdo. Depois que você ver essa aula, você pode voltar e ver a primeira aula desse curso de Media Training, que nada mais é do que um curso para lhe ajudar a se apresentar, a falar em público, a falar ao público. Eu trago aqui algumas técnicas que são importantes para quem quer ser fonte na mídia. Eu sou jornalista desde 1989. Trabalho com radiojornalismo, com telejornalismo, com jornais impressos, revistas, e já trabalhei com assessoria de imprensa. Então, repare, a minha experiência não é só de quem trabalhou de um lado só do balcão. Ou seja, além de ser jornalista de redação, como nós costumamos chamar, eu também sou jornalista de assessoria. Trabalhei durante muito tempo como assessor de imprensa, não só de empresas, como de instituições de consultorias, mas também para políticos em campanha, em atividade eletiva, tanto durante a campanha quanto depois da campanha, em gestões pelas quais passei, como disse anteriormente, já há mais de 30 anos atuando nesse setor. Então, esse curso eu elaborei justamente para ajudar as pessoas. Ele é oferecido gratuitamente aqui. Se você quiser mais informações e se aprofundar nesse tipo de conteúdo, você pode entrar em contato comigo por esse endereço eletrônico que está aqui do lado. Na verdade, está aqui desse lado. O endereço eletrônico que está aqui desse lado, você pode enviar uma mensagem para mim pelo Instagram ou pelo Telegram e eu vou responder, mas se você também preferir, mande um e-mail para arquimedesonofre@gmail.com. Aqui o curso é básico, é introdutório e, é lógico, serve para qualquer tipo de público. Se você é um público específico que precisa se aprofundar mais detalhadamente em um dos campos da questão do Media Training, então a gente vai trabalhando com isso. Além do Media Training, aqui no meu canal você vai encontrar cursos sobre locução, sobre oratória, sobre como vencer a timidez de falar em público. Você pode procurar este curso aqui no meu canal, que também está disponível. Aqui é um laboratório de comunicação, então aqui tem muita coisa disponível. Tem várias apresentações minhas, programas inteiros para você analisar, apresentações ao vivo, entrevistas, tem um monte de coisa, podcasts que você pode explorar no meu canal. Mas hoje nós vamos para a segunda aula de Media Training e vamos dar sequência ao que nós já tínhamos observado nas aulas anteriores. Então, ou melhor, na aula anterior, né? Aqui nós vamos falar sobre a coisa que é mais importante numa entrevista, né? É antes da entrevista acontecer. E aqui é importante que você atente para esses passos, para esse mapa mental que você precisa desenhar sempre que for dar uma entrevista. Eu digo sempre, porque mesmo as pessoas que costumam dar entrevistas com frequência, às vezes se atrapalham, porque às vezes não prestam a devida atenção na intenção por trás do convite para a entrevista.
É por isso que eu recomendo uma lista de checagem para você. E esta lista de checagem, ela começa por uma pergunta fundamental. Qual é a pauta? Repare, por mais genial que você seja, não dá para se aventurar em uma entrevista sem saber, afinal de contas, o que querem extrair de você. Qual é o assunto que está sendo tratado e no qual a sua entrevista vai ser inserida como contexto. Então, saber o que é a pauta é entender o assunto que será tratado, ou os assuntos que serão tratados durante a entrevista. É importante saber disso? É fundamental. Eventualmente, pode acontecer que alguns jornalistas ou produtores, quando entram em contato, digam que a pauta é falar sobre as coisas que estão acontecendo de uma forma bem genérica, ou saber sua opinião sobre esse caso, aí o caso tal, ou essa notícia, ou o que disse fulano, né? Se inteire, perca tempo, ou se você tem uma assessoria de imprensa, peça para a sua assessoria perder tempo, porque não é tempo perdido, para entender a pauta da entrevista. Não dê entrevistas sem conhecer a pauta. Pode ser uma grande armadilha, pode ser uma grande oportunidade? Pode. Mas será que vale a pena colocar toda a sua carreira em jogo por causa de uma aparição, por mais, digamos, espetaculosa que ela seja, num grande veículo de imprensa? Não vale. Então, quem é a pauta? Ou melhor, qual é a pauta? Quem é o entrevistador? Onde será a entrevista? Por que lhe convidaram para essa entrevista? Repare que saber quem vai lhe entrevistar é muito importante, porque, a depender de quem for, a entrevista pode ser mais amistosa ou menos amistosa. Os jornalistas, ao contrário do que querem fazer crer alguns veículos de comunicação, eles não são neutros. Nenhum jornalista é neutro do ponto de vista político. Por quê? Bom, porque eles são pessoas, os jornalistas, meus colegas, muito bem informadas. São obrigados a conhecer a estrutura do Estado. São obrigados a saber o nome de cor e salteado dos principais cargos da República, do município e do Estado. Não são pessoas inocentes. Não são pessoas incapazes de fazer juízo de valor sobre a atuação de determinado partido político ou de determinada personalidade política. Portanto, quem vai lhe entrevistar, necessariamente, é um indivíduo que tem uma posição política. A posição política de quem vai lhe entrevistar é favorável ou contrária à sua? Você não tem essa informação? Bom, não precisa ter todas as vezes, mas é fundamental tê-la se você quer dar uma boa entrevista e saber com quem, afinal de contas, está falando. Repare, pesquisar isso não é algo antiético. Porque antes de lhe convidarem para uma entrevista, provavelmente pesquisaram quem é você. Então, você está fazendo o trabalho de saber com quem vai conversar, não tem nenhum problema nisso. Ah, mas isso pode gerar dificuldade? Não. Se for uma pessoa com visão política contrária à sua, econômica diferente da sua, visão social diferente da sua, não tem problema. Mas, repare, você já vai para a entrevista devidamente preparado para eventualidades que podem acontecer. Esse lugar da entrevista tem muito a ver, sabe, com o que eu li de Sun Tzu. Sun Tzu é um general chinês que escreveu um livrinho chamado A Arte da Guerra.
É um livro muito interessante sobre estratégia política. Se você não leu ainda, eu recomendo que leia. É um livro difícil de ler. É um livrinho assim, deve ter pouquíssimas páginas. Tem pouquíssimas páginas, acho que 100, um pouco mais de 100. Dá para ler assim, numa pegada só. Só que é um livro complexo de entender. E por exemplo, existem livros com 400 páginas, até mais, explicando a arte da guerra. Porque a arte da guerra trata de estratégia. E numa guerra, ou em qualquer ambiente de disputa, e a entrevista não é um ambiente amistoso e favorável. Pode ser, mas pode não ser. De toda forma, você será instado a falar sobre aquilo que pensa e se posicionar diante da sociedade, o que pode impactar na sua vida profissional, pode impactar nos seus negócios, nas instituições que você representa. Então, uma entrevista é um ambiente hostil por natureza. E quem pensa ao contrário está, a meu ver, eu respeito as opiniões contrárias, mas a meu ver está subestimando o poder da imprensa, o quarto poder da República, por assim dizer. O lugar onde é a entrevista é muito importante. Vai ser dentro de um estúdio, dentro do estúdio da emissora, dentro da redação do jornal, da revista, vai ser na sua casa, vai ser na rua, vai ser numa instituição, vai ser aonde a entrevista. É um lugar onde você se sente à vontade, confortável, ou é um lugar hostil, que pode, digamos assim, onde você não se sente muito confortável. O lugar onde você vai dar a entrevista é o campo aonde você vai guerrear, né? Aonde haverá a batalha. É disso que Sun Tzu fala, que os generais que ganham guerra são aqueles que sabem escolher um ambiente, um território, um local para a batalha mais favorável. Então, se puder, escolha lugares mais favoráveis para conceder entrevistas, onde você se sinta mais à vontade. Isso não quer dizer que você não vá para lugares hostis, mas prepare-se ainda mais para esses lugares. O que eu estou querendo dizer aqui é que precisa haver, né, esse tipo de avaliação. E por que lhe convidaram para essa entrevista, afinal de contas, hein? O que eles querem de você? Tenha em mente como funcionam os veículos de comunicação, que eu vou fazer um parêntese gigante. Para citar Pierre Bourdieu, ele escreveu um livro sobre a televisão que eu recomendo que você leia. Ele fala sobre o funcionamento dos veículos de comunicação. E uma coisa que você tem em mente é que 2/3 do faturamento das empresas de mídia vem de entidades governamentais, ou seja, dos governos municipal, estadual, federal e das autarquias, das instituições. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo veículo de comunicação tem, digamos, patrocinadores politicamente engajados. Além daquelas empresas comerciais que também financiam o editorial, a transmissão daquele canal gratuitamente ou por assinatura para várias pessoas, tudo isso tem quem pague essa história, né? São os anunciantes. E a grande maioria dos anunciantes estão 2/3, pelo menos, assim, grosso modo, há empresas jornalísticas que têm um pouco mais, um pouco menos, mas, grosso modo, 2/3 do faturamento da imprensa vem dos governos. Portanto, se você é oposição a algum governo, saiba que ao falar num veículo de imprensa, é possível que você sofra alguma hostilidade, principalmente se você é militante de determinado partido de oposição ou grupo de oposição a quem está no poder, no governo. Então, por que lhe convidaram para essa entrevista? Você é uma pessoa de notório saber naquilo
que estão falando sobre a pauta, a sua atuação é importante naquele setor, é vital. Você está sendo chamado apenas como analista para dar uma opinião geral, um parecer sobre o que está acontecendo? São várias intenções que podem estar por trás dos motivos que levam os produtores, os jornalistas a pautarem uma entrevista com você. Então, antes de se sentir envaidecido, e é normal que você se sinta, não tem nenhum problema com isso, é preciso que você pare para pensar um pouco a respeito das verdadeiras intenções por parte de quem lhe convidou. Será que não querem lhe colocar numa armadilha? Confrontar suas opiniões? Será que esse convite para a entrevista é apenas uma cota, porque se deu muito espaço a quem é da oposição, e aí estão chamando você porque você é do governo, só por cota, só para cumprir tabela? Intere-se do verdadeiro motivo, das motivações por trás da pauta, do assunto que está lhe levando a essa entrevista. E se não for do seu interesse, decline, porque nem toda entrevista vale a pena, e toda entrevista necessariamente é uma oportunidade, mas também um momento de absoluta exposição da sua imagem pública. O que esperam que você diga e o que você pretende comunicar? Quanto tempo você tem para isso? São perguntas fundamentais. O que esperam que você diga? Me convidam, mas não esperam nada de mim. Eles esperam sim. Eles querem que você legitime alguma coisa, dê credibilidade a alguma coisa. E o que você pretende dizer? Porque repare, o trabalho que você vai ter para se preparar para dar uma entrevista, será que vale a pena o que você tem a dizer? Qual é o seu interesse? Além de aparecer, além de se mostrar. Você tem um interesse profissional para que as pessoas lhe vejam como referência? O seu interesse é político? Você tem interesse em se candidatar a cargos eletivos? O seu interesse é comunitário? Você pretende contribuir com a comunidade, espalhando o seu conhecimento, distribuindo o seu conhecimento? Então valide isso, porque uma entrevista só vale a pena, de verdade, quando casa as duas coisas. Tanto o interesse do veículo de comunicação que convida, como o interesse de quem é convidado para participar. Quando isso não casa, a entrevista não rende. E aí é preciso que você compreenda isso e também seja gentil com os jornalistas para oferecer aquilo que eles querem de você, né, em troca da projeção de uma imagem positiva sua na opinião pública. Repare, faça o peso que vale a pena, né? É uma, por assim dizer, é uma via de mão dupla, né? Então, é uma parceria, pode ser uma parceria de sucesso, inclusive. Podem lhe chamar várias vezes para entrevista justamente por causa disso. E ter noção de tempo é algo muito difícil para quem não tem prática. A noção do tempo, ela tem a ver com o tempo que você usa para pronunciar as palavras de forma a encadear uma frase com sentido, uma ideia que possa ser compreendida por todos. Quanto tempo você precisa para dizer o que você pensa? Repare que é muito importante usar a memória. E a memória, ela funciona por tags, né? É o que eu costumo dizer, você precisa ter imagens mentais
daquilo, da ideia que você pretende comunicar. E é essa imagem mental que vai fazer você resumir a sua ideia dentro do contexto de tempo que está sendo disponibilizado. Se for 30 segundos, você vai ter tempo de falar 2 frases. 30 segundos é 2 frases. Cada frase com 15 segundos. Digo frases assim que, se fossem escritas em letra Arial 14, daria 2 linhas e meia. Uma frase de 2 linhas e meia em Arial 14, 15 segundos. Mais outra, 30. E aí te dão 1 minuto, você tem 4 frases para expressar suas ideias. Faça essas contas, treine e observe que não é uma questão de não tive tempo para dizer o que eu gostaria de dizer. É que você tem que ter uma versão da sua ideia bem resumida, que caiba em 30 segundos, e você tem que ter uma visão, uma apresentação da sua ideia que dure 30 minutos durante uma entrevista. Então, mas é difícil resumir. Toda vez que você vai resumir, é evidente que haverá perda de informação. Todo resumo se constrói com perda de informação. Então, se você tiver só 30 segundos, repare que essa frase precisa ser muito bem pensada. Ela tem que responder algumas questões fundamentais para ter sentido para as pessoas que vão ouvir. E quando for formular essas frases, pense em perguntas como: por quê? Quando? Como? Aonde? Quem? Por quê? Como? Quando? Aonde? Quem? Uma frase que responde essas 5 questões é uma frase que tem grandes chances de resumir de forma bastante ampla a ideia central, sem grande perda de informação. E nas apresentações ao vivo, é óbvio que essa noção de tempo é fundamental. Então, vamos seguindo aqui com o que nós vamos falar durante esse curso. Eu volto a lembrar que essa é a 2ª aula e haverá outras. Eu ainda não sei exatamente em quantas aulas nós vamos determinar, porque esse é um curso que pode ser tanto mais longo ou menos longo, a depender do estágio em que a pessoa está. O Media Training, esse curso é feito para ser ministrado individualmente. É um curso pessoal, porque cada pessoa tem um nível de dificuldade quando vai falar com a imprensa. Cada um tem um nível, e justamente para pegar cada um dos alunos dentro do contexto em que ele se encontra, é muito mais efetivo o trabalho quando antes do curso é feita uma análise do estágio em que o aluno se encontra. Aqui é um curso aberto e, portanto, eu estou partindo do princípio de que todos que estão me ouvindo ou já tiveram alguma experiência com entrevista ou pretendem ter, ou nunca tiveram. E aí eu vou falando dentro desse contexto para esse público. Mas é óbvio que cada questão dessa pode ser bastante aprofundada, a depender do estágio, ou até algumas questões podem ser passadas mais rápido, a depender do estágio
de que cada um se encontra nessa formação de personalidade pública para falar na mídia, na imprensa. Dito isso, eu trago aqui o programa do nosso curso para esta e para as próximas aulas. Nós vamos aprender como dar entrevistas online, por telefone remotas, entrevistas para o rádio, para a televisão, entrevistas para jornais e revistas e entrevistas para podcasts. Os podcasts são esses programas feitos especialmente para a internet, que são transmitidos ao vivo, mas também ficam armazenados na nuvem e se pode ouvir através de plataformas específicas como Spotify, Deezer, entre outras tantas. E aí, vamos começar com as entrevistas online, entrevistas por telefone remotas, que nesta época da pandemia são fundamentais, né? Estão acontecendo com muita frequência. Então esse conteúdo aqui é muito pertinente para esse momento. E aqui algumas dicas que eu trago para vocês, vou lê-las e vou comentando com vocês. Responda rápido aos contatos de jornalistas, mas peça um tempo para se preparar. Você não precisa conceder uma entrevista no mesmo momento em que entraram em contato com você. Por mais urgente que seja, no meio de um programa ao vivo, peça pelo menos 5 minutos para fazer uma preparação, né? Entender qual é a pauta, saber quem vai lhe entrevistar, entender o que você vai dizer, fazer um breve resumo, um mapa mental daquilo que você pretende comunicar e de que você pretende falar e como falar. Faça uma listagem de checagem e defina o que precisa ficar claro e reforce a mensagem central. É muito importante, isso está na aula anterior inclusive, mas aqui reforço. Preciso ter um mapa mental do que você vai comunicar para não se perder durante a entrevista. E em entrevistas online tem um segredo. Eu vou mostrar esse segredo aqui para vocês, é bem legal. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de fazer tentar fazer uma entrevista, ou no meio de uma entrevista, e o sinal da internet cair, ou ficar oscilante e tal. E a gente que usa o Wi-Fi, né, sempre tem esse problema. Então existe um programa chamado Cimete, e ele está disponível para baixar tranquilamente nas lojas aí, e é gratuito. É um programa feito pela registro.br, que é a autoridade certificadora da internet no Brasil. E, portanto, é um programa muito confiável. Você baixa esse programa e nesse programa você pode fazer um teste da sua conexão antes de começar uma entrevista online. Então, faça esse teste. Esse aqui é a tela inicial do programa. Você vai encontrar esse programa disponível aí em qualquer loja. E ele mostra quanto você tem de internet, se dá para acessar sites, se dá para fazer ligação de voz, se dá para fazer videoconferência, se dá para assistir vídeos. Mostra quantos por cento você tem e qual a qualidade dos seus testes e tudo mais. E você vai tendo uma capacidade de gerenciamento disso muito maior. E aí não fica naquelas de a internet está boa, mas na hora que te chamam, aí cai tudo. E lógico, se você vai fazer uma transmissão ao vivo, use fones de ouvido. Eles são fundamentais em qualquer transmissão ao vivo. Nunca entre numa transmissão ao vivo sem fones de ouvido, porque se você está usando um microfone ambiente e está ouvindo também a transmissão de retorno no ambiente, há uma grande chance de acontecer microfonia. Se não acontecer microfonia, é porque um software está separando os áudios. E esse processamento de separação de áudio dá perda de voz, tanto para quem escuta, quanto para a transmissão, tanto na recepção quanto na transmissão. Então, o fone de ouvido, ele vai fazer com que você separe o som, e aí você vai ouvir muito melhor, e o que você fala
também vai ficar muito mais claro ao vivo. A objetividade, né, a responder dentro do escopo determinado da pergunta, isso é uma coisa que ocorre com muita frequência. Os entrevistados simplesmente descambarem a falar sobre coisas que não foi o que foi perguntado. E isso é desleal, é muito utilizado por políticos, por exemplo, quando querem mentir, né? Agir com cinismo. Tem uma postura, mas mudam essa postura quando vão se apresentar politicamente, publicamente. Então usam de um artifício de oratória chamado cinismo. E o jornalista pergunta uma coisa e o político vai e responde outra. É uma ferramenta discursiva, né? De debate. Mas se não é o seu caso, procure responder com objetividade ao que foi perguntado. Pode ser que o jornalista faça uma pergunta que não tem muito sentido, então responda de forma curta, objetiva, dentro do que você entendeu, e aproveite para reforçar, para falar de novo, ou para falar pela primeira vez a respeito de algo que lhe interessa dizer, sobre o que lhe interessa comunicar. Pode ser uma oportunidade também. Nessas entrevistas por telefone, online, remotas, não é recomendável que você entre num debate com o entrevistador. Isso pode prejudicá-lo enormemente. Porque imagine que num debate as partes se ofendam, não vai estar sob seu controle, não vai estar na sua mão parar aquilo e conseguir uma tréplica. Pode ser que você não consiga, não te deem o direito de uma tréplica. E aí você perde o debate por falta de oportunidade de falar. Então, se a entrevista é remota, é online, é por telefone, é melhor evitar as polêmicas, é melhor evitar polemizar com o entrevistador. Algo que pode ser feito de maneira muito mais efetiva, pessoalmente, com o entrevistador, com o microfone e você com outro, dentro de um estúdio. Não dá para lhe tirar a palavra ou lhe impedir de fazer uma tréplica. Mas remotamente isso pode ser feito de maneira muito fácil e lhe deixar numa situação bastante difícil. Eu conheço vários casos, situações como essa. Poderia citar, por exemplo, o caso de um deputado que, inclusive, faleceu recentemente, Rômulo Gouveia, deputado federal pelo PSD da Paraíba. Na época, ele estava dando uma entrevista. Ele foi chamado dentro de um programa de debates para dar uma entrevista por telefone. E ele não sabia da informação que acabava de ser dada por um dos seus correligionários políticos. Estava naquela época de escolha de candidaturas, onde existe um clima de incerteza muito grande e os partidos fazem um jogo secreto, porque por questões de estratégia não podem abrir o jogo, senão se prejudicam, né, no jogo que é jogado entre os políticos, que é o jogo do poder, né? Quem é que tem mais tempo de TV, quem é que tem mais exposição online, etc. Então, ele foi chamado dentro de um programa de entrevistas para falar sem conhecimento do que havia dito um correligionário anteriormente, e durante o programa de entrevistas foi pressionado a tomar uma posição, tomou essa posição, e os entrevistadores desconectaram ele do telefone e continuaram o debate. E a impressão que ficou para quem estava ouvindo
é que ele entrou em contradição, ou seja, que havia uma briga dentro do grupo político, quando na verdade foi apenas uma análise de conjuntura política distinta. Um fez uma análise de conjuntura, outro fez a outra. Mas na hora, para quem ouviu, para quem estava acompanhando o programa, a impressão não foi essa. Porque o editorial estava ali preparado para criar uma armadilha e vender uma ideia que estava previamente combinada entre os apresentadores. Então, armadilhas como essa podem acontecer e para evitar que elas aconteçam, além de você saber exatamente o que está acontecendo, onde você vai falar, né, qual o contexto das suas informações, procure se inteirar bem para não cair em armadilhas fatais. Essa não foi fatal porque depois dessa entrevista o Rômulo deu outras tantas entrevistas e se tornou vice-governador do estado, depois se tornou uma personalidade política importante, né? E foi deputado federal durante muito tempo. Enfim, não houve um prejuízo significativo, mas na época foi algo que o deputado foi colocado numa situação constrangedora e aquele programa, naquele momento, a informação criou um constrangimento no grupo partidário. Então vamos seguindo. Agora vamos falar um pouco sobre a criação de um roteiro. Isso aqui é muito importante. Criar um roteiro para a sua manifestação, para o que você vai dizer. Ter um caminho a seguir. E isso pode servir para você fazer tanto da primeira entrevista que você for dar até a última. É uma forma técnica de descrever fatos e apresentar ideias. Se você vai apresentar uma ideia, é preciso que ela tenha uma introdução. Então, apresente essa introdução. Se você vai falar sobre uma coisa, diga sobre o que você vai falar. E aí, essa é a preparação do seu roteiro antes da entrevista. Quando você fizer a introdução da ideia que você pretende comunicar, vamos supor que você queira comunicar uma candidatura. Então, escreva lá, né, que a introdução é essa. Vou comunicar a minha candidatura ao público. E aí, qual é a hipótese? A hipótese a ser apresentada é os motivos dessa candidatura. Quantas hipóteses validam a sua candidatura? Quem lhe indicou? Quem lhe botou ali? Por quê? Qual foi a trajetória que lhe levou a apresentar-se para um cargo eletivo onde você pretende representar a sociedade? Dê exemplos. Crie um contexto. O contexto é: eu estou candidato, mas eu estou candidato não só por mim, mas pelos que me apoiam. Eu trabalho dentro de uma comunidade, essa comunidade tem necessidades. Você está mostrando um contexto. E qual a estratégia? A estratégia da sua candidatura. Por que você acha que vai ganhar? Por que você acha que as pessoas devem votar em você? Quais são as justificativas para o que você pleiteia? Finalmente, sintetize isso com aquela técnica de, em uma frase, em 2 frases no máximo, dizer tudo. E aí, essa frase, cada uma delas precisa conter, né, o porquê, o quando, como, aonde, quem. Coloque em 2 frases isso, sintetize a sua ideia. Trabalhe com as palavras. Busque palavras que você possa facilmente pronunciar e que possam ser entendidas por todos.
palavras simples, das simples às menores, das menores às mais fáceis. E tenha sempre em mão as referências que suportam a hipótese que você apresentou. Quais são os seus links, as suas fontes, de onde você bebeu aquilo que você está ali apresentando publicamente, aquela ideia, de onde ela surgiu. Quais são as fontes que referenciam essa ideia, de onde ela vem. É importante apresentar isso. Isso é uma das formas que você pode utilizar para criar um roteiro. Mas isso pode ser mais simples. Imagine que você vai dar uma entrevista daqui a 15 minutos, né? Então, pegue um pedaço de papel, uma caneta ou o seu próprio celular e escreva a ideia central daquilo que você pretende comunicar. Escreva em poucas linhas. Depois, crie uma hipótese a respeito daquilo. Uma hipótese, ou seja, uma ideia que pode ser contestada, mas que você apresenta para o público, para que o público a aprecie, a analise. Pense num exemplo, em dois, e, se você puder, conte uma história. Uma história que possa servir como ilustrar o exemplo, ilustrar a sua ideia. As pessoas vão gravar essa história, vão usar essa história, muito provavelmente, como referência daquilo tudo que você disse. Então, essas são dicas importantíssimas e fundamentais que podem lhe ajudar bastante. Antes de terminar essa aula, eu queria falar que na próxima aula nós vamos falar sobre entrevistas para o rádio e entrevistas para a televisão. Vamos detalhar como essas entrevistas podem ser dadas e a partir de quais referenciais elas podem, inclusive, serem utilizadas para projetar essa imagem positiva que você pretende projetar na opinião pública. Esse curso de Media Training, ele vai continuar online aqui no meu canal. Se você veio até aqui e está acompanhando, deixe seus comentários, suas impressões. Eu respondo a todos os comentários e se você pretende entrar em contato comigo, você pode me seguir no Instagram, está aqui embaixo o meu endereço, @Arquimedes de Castro, e você pode também utilizar esse mesmo endereço para me mandar mensagens no Telegram, né? Ou mande e-mail para arquimedesonofre@gmail.com. Então é isso, vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, até a próxima aula.